Capítulo 7. 12 passos de ação para a oração. Princípios comprovados de oração de figuras bíblicas, cujas orações foram poderosas e eficazes. Neste capítulo, quero mostrar uma abordagem útil para organizar seus passos na oração. Os princípios a seguir foram desenvolvidos a partir da avaliação da vida de oração de Jesus, Abraão, José, Moisés, Davi, Ezequiel e outros na Bíblia. Quando você estuda essas figuras bíblicas, vê que todas elas usaram um padrão semelhante na oração. Suas orações receberam a atenção de Deus e produziram resultados poderosos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Primeiro, fique em silêncio. Primeiro, a oração deve começar com silêncio. Normalmente não praticamos isso, mas é um aspecto muito importante da oração. Ficar em silêncio significa se recompor, ficar quieto. Em Mateus 6,6, Jesus disse: quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. Então seu pai, que vê o que é feito em segredo, irá recompensá-lo. Jesus está nos dizendo para irmos para um lugar tranquilo e privado, onde não seremos perturbados. Na época do Novo Testamento, a maioria dos telhados das casas eram planos, as pessoas frequentemente oravam no telhado. Esse era o seu lugar tranquilo. Eles iam lá para fugir de todo o barulho e agitação da casa. Quando você começar a orar, primeiro fique quieto e elimine as distrações. Você não pode orar com eficácia quando ao seu redor as crianças estão brincando, o som está ligado, a televisão está ligada e as pessoas estão fazendo perguntas. A oração exige que você se controle, seus pensamentos, sua atenção, sua concentração. Você precisa de silêncio ou isolamento, porque tem que se recompor totalmente. Geralmente somos distraídos por muitas coisas quando vamos orar. Nossos corpos estão lá, mas nossas mentes estão em outro lugar. Podemos estar experimentando todos os tipos de emoções. Portanto, você precisa se colocar em uma posição onde possa ficar quieto. Deixe o Senhor acalmar seu coração. Você manterá em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26,3. A palavra para paz em hebraico é shalom, que significa mais do que suficiente. Isso significa prosperidade. Tudo o que você precisa é fornecido por Deus, então você não precisa se distrair e se preocupar ao orar. Essa etapa pode levar 10 minutos, 1 hora ou 5 horas, mas é a entrada para a oração. Às vezes você lê histórias de pessoas orando na floresta por 10 horas. Como eles fizeram isso? Você tem que ler os detalhes de suas vidas de oração. Eles passaram 2 ou 3 horas apenas caminhando para se livrar dos pensamentos perturbadores. Portanto, quando você vier perante o Senhor, em qualquer lugar privado que encontre para fazê-lo, fique quieto e não ouça nada além de Deus. Deixe seu coração repousar e vá para um lugar tranquilo. É quando você está realmente orando. Muitas vezes, tentamos apressar esse processo. A Bíblia diz: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46:10. Nesse sentido, podemos dizer: a oração é a expressão da dependência do homem sobre Deus por todas as coisas. Eu o encorajo a passar algum tempo em silenciosa contemplação diante do Senhor. Tudo bem não dizer nada. Muitas vezes começamos a falar imediatamente. Estamos pensando em todas as coisas que aconteceram naquele dia e em todos os tipos de coisas que ouvimos. Apenas fique quieto e coloque todo o seu ser em oração. Se você está tentando orar, mas seu espírito, corpo, mente e emoções estão separados, então você não é você não está unificado. Você não conseguirá orar à vontade de Deus com um único propósito. O silêncio ajuda a trazê-lo a uma unidade de coração e propósito consigo mesmo e com Deus. Segundo, dê adoração. O segundo passo para a oração é a adoração. Esta etapa corresponde a santificar o nome de Deus, mencionado na oração modelo de Jesus. Ver Lucas 11:2. Adoração significa adorar a Deus. Quando você adora alguém, você expressa o quão precioso essa pessoa é para você. A primeira parte do Salmos 95 é uma boa passagem da Escritura para esse propósito. Acho que daria uma ótima canção de adoração hoje. Na verdade, você poderia colocar sua própria melodia neste salmo e cantá-lo durante o dia. Venha, cantemos de alegria ao Senhor. Vamos gritar em voz alta para a rocha da nossa salvação. Vamos apresentar-lhe ações de graças e exaltá-lo com música e canto. Pois, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, e os picos das montanhas pertencem a ele. O mar é dele, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Vinde, prostremo-nos em adoração, ajoelhemo-nos perante o Senhor nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, nós somos o povo de seu pasto, o rebanho sob seus cuidados. Salmos 95, 1-7. Que canção de adoração! Venha, vamos curvar-nos em adoração. Devemos adorar a Deus por quem ele é. Rei de toda a terra, nosso Criador, nosso Salvador, nosso tudo em todos. Comece a adorá-lo, comece a louvá-lo, comece a descrevê-lo. Diga a ele como você o vê. Você pode dizer: Senhor, tu és poderoso, ótimo, incrível, onipotente, incomparável. Tu és Deus acima de tudo e de todos. Tu és misericordioso e maravilhoso.
Tu és meu conselheiro. Tu és perfeito. Tu és a minha fortaleza. O Senhor é eterno. Tu estás acima de todas as coisas e em todas as coisas. Tudo recebe seu significado em ti, Senhor. Tu és poderoso. Não há nada além de ti, ninguém que possa se comparar ao Senhor. Tu sozinho é Deus. Tu és o único Deus sábio. Ninguém é tão sábio quanto o Senhor. O Senhor sabe tudo. Tu sabes tudo sobre mim e sobre todos os outros. Tu entendes coisas que não entendemos. Tu és mais elevado e mais profundo do que nossos problemas. Não temos problemas quando o Senhor está presente. Tu és tudo em tudo e é por tudo. Não há ninguém como tu, Senhor. Terceiro, faça a confissão. O próximo passo é a confissão. Eu ensinei um curso sobre oração por Cristo pelo Ministério das Nações a cada semestre, por cerca de 3 anos, quando eu estava na Universidade Oral Roberts. Quando cheguei a esta lista e ensinei aos alunos como passar por essas etapas da oração, a maioria deles perguntava: não deveríamos começar com a confissão? Eu responderia: se você fizesse isso, não saberia o que deveria confessar. A maioria de nós aprendeu que a confissão significa trazer à tona nossos pecados passados, sentir remorso, ficar emocionado e assim por diante. Esse não é o cerne da confissão. A confissão é um conceito muito diferente. Significa concordar com Deus sobre o que Ele diz a você e sobre você. Você pode concordar com Deus apenas quando puder ouvir o que Ele está lhe dizendo. Isso nos traz de volta à adoração. Quando você entra na presença de Deus por meio da adoração, Ele não vai começar a lidar com outras pessoas primeiro. Ele vai começar a brilhar sua luz em lugares que você pensou que Ele nunca conheceu. Ele vai revelar as coisas. Você vai pensar: espero que ninguém saiba o que estou pensando. Se eles soubessem das coisas que Deus está falando comigo, eles não estariam perto de mim. Deus nos diz com efeito: não quero que você se condene, eu quero que você me diga que estou certo. Estou certo. É pecado? Se for, então você deve concordar comigo que é errado e parar de fazer isso. A confissão ocorre quando Deus aponta algo em sua vida e diz: livre-se disso, ou isso é rebelião, ou você sabe que não deveria ter feito isso, ou isso é pecado. E você diz: sim, Deus, você está certo, não vou mais fazer isso. Então você coloca sua confiança nele para capacitá-lo a andar pelo Espírito. Viva pelo Espírito e não satisfará os desejos da natureza pecaminosa. Gálatas 5,16. Quando o Espírito Santo mostra a você algo que não está certo em sua vida, você deve concordar com ele. Se você discorda dele, você não está confessando. Vejamos esta etapa em termos práticos. Suponha que Deus aponte um pecado específico em sua vida, mas você ignora sua orientação. Então você vai a uma reunião de oração, e o Espírito Santo diz: não me peça nada até que você resolva este problema. Mas você continua orando sobre outras coisas. O Espírito então diz: você fez algo errado e ainda não lidou com isso. Eu quero que você conserte isso esta noite. No entanto, você canta e tenta abafar a convicção. Você não está confessando. Quando você concorda que Deus está certo, isso é confessar. Como escrevi anteriormente, esta escritura foi escrita para os crentes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados. 1 João 1,9. Quando Ele nos perdoa, o que mais Ele faz? Purifica-nos de toda injustiça. Verso 9. A palavra justo significa estar em posição correta, ou posição com uma autoridade. Isso significa que Deus nos limpará de tudo mais que poderia impedi-lo de nos reposicionar em uma posição correta, ou em alinhamento com a perfeita vontade de Deus, para que Ele possa nos abençoar. Como é que vem a limpeza? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que admitir seu pecado e se afastar dele. Dizer a Deus que você sente muito por fazer algo, enquanto planeja fazer de novo, é mostrar a Deus que você não concorda que isso seja um problema. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não tem lugar em nossa vida. Verso 10. A Bíblia diz: Ele é fiel e justo. Apenas significa certo. Deus está dizendo: se você concorda com o que eu digo é verdade, e que o que eu apontei para você é pecado, então tenho o direito de perdoá-lo por causa da expiação de Jesus pelos seus pecados. Em outras palavras, Deus responderá de maneira justa e o perdoará. Isso significa que o pecado não perdoado é um pecado que você nunca reconhece como pecado. Você continua se apegando a isso e fazendo, portanto, Deus não pode purificá-lo disso. Portanto, a adoração leva a gastar tempo em oração lidando com você mesmo. Acredite em mim, Deus tem uma maneira de revelar seu coração a você se você iniciar este processo. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores de seu povo. Quando você vai para um lugar tranquilo e se livra das distrações, quando você começa a adorar a Deus, e Ele começa a habitar ao seu redor, você agora tem santidade em sua presença, e Ele começa a apontar a impiedade. Você não responde dizendo: isso não é realmente verdade, Senhor. Ele diz: não posso fazer negócios com você se você não concordar comigo. Você está me dizendo que estou errado? Deus pode até mesmo pedir que você ligue para alguém, diga que sente muito por algo que fez e peça perdão. Ele dirá: vamos fazer negócios ou não? Você está segurando iniquidade em seu coração, e eu quero que você faça algo sobre isso agora. Mas, Deus, você quer que eu ligue para ele?
Olha, você não entende. Essa coisa está bloqueando sua vida de oração. Davi foi um dos piores pecadores do mundo. Ele cometeu adultério, concebeu um filho fora do casamento e matou um homem. Mesmo assim, Deus disse: "Este é um homem segundo o meu coração." Ver 1 Samuel 13:14. Por que Deus disse isso sobre Davi? Se alguém confessou rapidamente após ter seu pecado apontado para ele, foi Davi. Ele foi completamente honesto sobre seu pecado. Ele não deu desculpas. Ele admitiu que havia pecado contra Deus. Essa coisa incrível tornou sua vida de oração poderosa. Aqui está sua confissão, ou seu acordo com Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com o teu amor infalível, de acordo com a sua grande compaixão, apaga minhas transgressões. Lava toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra você, somente você, pequei e fiz o que é mal aos seus olhos, para que seja provado que você está certo quando fala e justificado quando julga. Salmo 51, 1-4. Quando Davi confessou, ele disse: "Contra você, somente você, pequei e fiz o que é mal aos seus olhos." Verso 4. Quando pecamos, pecamos contra a natureza e caráter de Deus, sua pureza e justiça, seu amor e graça. Davi confessou: "Eu fiz o que é mal aos seus olhos, para que se prove que você está certo quando fala e justificado quando julga." Você chama isso de pecado, e você está certo, Deus. Se você continuar a brincar com o pecado, e não concordar com Deus sobre isso, ele o destruirá. O que você tem desejado em sua vida nunca acontecerá, pois você será a ruína de suas próprias atividades. Pense no que Deus está dizendo. A confissão não significa apenas trazer à tona o seu passado. Significa concordar e obedecer a Deus imediatamente quando Ele mostrar que você está errado. Então Deus se aproximará de você. Ele dirá: "Eu gosto dessa pessoa. Ele é alguém segundo o meu coração. Ele tem uma mente como a minha. Ele não pode tolerar o engano." Se você fez algo errado, confesse rapidamente. Eu pratico esse princípio, porque é algo que aprendi cedo em minha vida como um crente. Trabalhei como capelão na Universidade Oral Roberts por vários anos. Meu supervisor imediato era o capelão sênior da escola. Acima dele estava o reitor da escola de teologia. Um dia, eles me chamaram para uma reunião, e nós três estávamos conversando sobre algo que havia dado errado no meu departamento. Eu tinha feito algo que não estava certo para tentar ajudar alguém. Sentei-me lá tentando explicar por que fiz isso. No meio da minha explicação, o reitor me interrompeu e disse: "Espere, nunca faça isso se quiser que Deus te abençoe." Eu disse: "Fazer o quê?" Ele disse: "Seja o que for que você justifique, você não se arrependeu. O que quer que você explique, você não se arrepende. Apenas diga: 'Eu estava errado, me perdoe,' e peça a Deus que o perdoe." Essa reunião deveria ter acabado em 2 minutos. Você está tornando esta reunião longa, e também bagunçando sua vida. Não carregue esse hábito fora deste escritório. Se você descobrir que está errado, apenas confesse, concorde, peça perdão, e siga em frente com sua vida. O que quer que você justifique, você não pode se arrepender. Talvez você esteja justificando porque caiu em um certo pecado. Em vez disso, apenas diga: "Deus me perdoe. Eu estava errado. Estou de volta em casa." Não dê uma explicação longa e demorada sobre por que você pecou e todas as ramificações. Deus pergunta a você: "Isso é pecado?" Sim. Boa. Você concorda comigo que é pecado. Agora, eu vou te perdoar. Eu vou purificá-lo de toda injustiça. Deixe-me limpar você. Deus é fiel. Depois que Deus o purifica, não há ninguém que possa condená-lo. Quem intentará acusação contra os que Deus escolheu? É Deus quem justifica. Quem é o que condena? Romanos 8, 33 e 34. Quarto, agradeça. Após confessar, comece a agradecer. Seja alegre sempre. Ore continuamente. Dai graças em todas as circunstâncias, porque está à vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Ação de graças é a vontade de Deus para nós. Claro, agora que você confessou, você pode agradecer abundantemente porque seu coração está livre. Deus não só lhe dá liberdade, mas também algo pelo qual você deve ser grato. Ele simplesmente perdoou seu pecado. Você tem o suficiente para agradecer para durar horas. Davi estava pensando em ação de graças enquanto confessava: "Salva-me da culpa de sangue, ó Deus, o Deus que me salva, e minha língua cantará a tua justiça. Abra, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor." Salmos 51, 14 e 15. Essa é a maneira de orar. Na verdade, este salmo de confissão termina em adoração. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Então haverá sacrifícios justos, holocaustos inteiros para deleitar-se. Então os touros serão oferecidos no seu altar. Versos 17 e 19. Oferecer sacrifícios e ofertas queimadas era um método de adoração do Velho Testamento. Se você confessou diante de Deus, então seu coração está certo, e você pode oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Ver Hebreus 13, 15. Quinto, faça súplicas. O próximo passo é fazer súplicas. Filipenses 4, 6 diz:
Não estejais ansiosos de nada, mas em tudo, por oração e súplica. Súplica com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Súplica é uma palavra que implica 3 coisas. Significa interceder, peticionar e meditar. Por pensar, quero dizer uma paixão profunda. Quando você oferece súplicas, significa que você sente o coração de Deus. Você deseja tanto a vontade dele, até que se torne uma experiência emocional. Geralmente é quando você começa a chorar em oração, ou orar com mais fervor. É uma experiência emocionalmente avassaladora de Deus. Deus mostra a você um pouco do que ele está sentindo, e você se torna unificado com seus propósitos e desejos. A súplica é uma consequência natural da ação de graças. Quando você agradece, geralmente começa a suplicar porque agradecimento agrada a Deus, ele lhe revela o que está em seu coração. Sexto, especifique petições e pedidos. O próximo passo é especificar suas petições. A oração não é apenas uma bobagem, é uma comunicação muito articulada e intencional. É uma arte. Um advogado estuda muito antes de se apresentar a um juiz e júri para apresentar seu caso. É para isso que você o paga. Ele faz pesquisas para trazer informações pertinentes ao caso. Uma coisa comum que você ouve um promotor ou advogado de defesa dizer é irrelevante. Quando você se apresenta a Deus para pedir coisas que deseja que ele faça, você deve ter certeza de que as evidências apresentadas são relevantes para o caso. É por isso que Deus tem tantos nomes. Você precisa se dirigir a ele especificamente para suas petições particulares. Se você quer paz, você apelar a ele como Jeová Shalom, ó Senhor nossa paz, ao invés de Jeová Jire, ó Senhor nosso provedor. Se você precisa de cura, ele é Jeová Rafa, ó Senhor nosso curador. Senhor, preciso que sejas Jeová Rafa especificamente neste caso. Estou apelando ao tribunal por cura. Eu não preciso de um carro agora. Eu nem consigo dirigir. Eu preciso ser curado. Você diz que se eu te amo e sigo os teus mandamentos, o Senhor vai tirar de mim todas as doenças. Deuteronômio 7,15. Portanto, especifique suas petições reconhecendo o nome e a palavra de Deus. Uma maneira de fazer isso é anotar as coisas pelas quais deseja orar. Próximo a esses itens, escreva as escrituras que você usará ao orar. Novamente, a oração precisa ser intencional e prática. Não é algo que você joga junto. É bom ter as coisas escritas especificamente. Então, quando você orar sobre sua lista de petições, Deus saberá que há pensamento e intenção por trás de seus pedidos. Quando você ora por cada pedido, você está orando de acordo com a palavra de Deus, e Deus enviará ajuda para cada pedido. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. 1 João 5:14 e 15. Sétimo, garanta as promessas. A próxima etapa está relacionada à anterior. Garanta suas promessas. Pois não importa quantas promessas Deus tenha feito, elas são sim em Cristo. E assim, por meio dele, o Amém é falado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios 1:20. Segure as promessas de Deus ao levar sua palavra diante dele, aplicando-a ao pedido específico que está fazendo. Quando Jesus queria ministrar às pessoas, ele nunca presumiu o que elas precisavam. Ele perguntou a eles: o que você quer que eu faça por você? Mateus 20:32. Deus responde a pedidos específicos com base em suas promessas. Vejamos um exemplo disso. Bartimeu estava cego e mendigava à beira da estrada. Quando soube que Jesus estava chegando, disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. Jesus veio até ele e disse: o que você quer que eu faça por você? Verso 51. Você pode pensar que isso seria óbvio. Mesmo assim, há algumas pessoas que preferem permanecer na condição em que estão. Jesus fez as pessoas dizerem a ele o que queriam especificamente. O cego disse: Rabino, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus ao longo da estrada. Bartimeu foi curado ao pedir a cura com base em seus direitos legais. Ele clamava: Filho de Davi, Marcos 10:47 e 48. Essa é uma declaração legal. A aliança de Abraão veio por meio de Davi. As escrituras dizem que o Messias virá por meio da linhagem de Davi, e que o trono de Davi durará para sempre. Isaías 9:6 e 7. Bartimeu raciocinou: se Jesus é o Messias, ele deve ser o filho de Davi. Se ele é o filho de Davi, então cada promessa de aliança que Deus fez a Abraão, Moisés e Davi pode vir a mim por meio dele. Então ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47 e 48. Vai, disse Jesus, a tua fé te curou. Verso 52. O homem merecia cura, porque ele fez uma petição especificamente por meio das promessas. Da mesma forma, devemos garantir as promessas quando oramos. Agora, vamos ver um caso na Bíblia em que uma pessoa que foi curada não pediu a cura a Jesus, mas ainda assim foi curada com base nas promessas. Um dia, no sábado, Jesus entrou em uma sinagoga. Havia uma mulher sentada na multidão que tinha um problema nas costas. Jesus se levantou e leu as escrituras. Quando ele terminou, olhou para a multidão e viu a mulher. A Bíblia diz que ela estava curvada.
Ela não conseguia nem se levantar. Jesus então fixou os olhos nela, chamou a ele, colocou as mãos sobre ela e a curou. A Bíblia diz: imediatamente ela se endireitou e louvou a Deus. Lucas 13:13. O líder do templo e outros líderes religiosos começaram a murmurar entre si, dizendo: como ele ousa curá-la no dia de sábado? Jesus voltou-se para eles e disse: não deveria esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás manteve amarrada por 18 longos anos, ser libertada no dia de sábado de tudo o que aprendia? Lucas 13:16. O que Jesus estava fazendo? Ele estava retirando arquivos de evidências. De alguma forma, temos a impressão de que, se parecermos doentes, Deus terá pena de nós e nos curará. No entanto, embora essa mulher parecesse terrível, ela não foi curada até que a ação legal fosse iniciada. Jesus disse: não deveria esta mulher, filha de Abraão. Essa foi uma declaração poderosa. Em outras palavras, ela tinha o direito de ser libertada e curada, de acordo com a promessa de Deus. Jesus não a curou só porque era sábado. Ele a curou porque, no contrato que Deus havia feito com seu povo escolhido em favor de Abraão, ele havia dito: o Senhor tirará de vocês todas as doenças. Deuteronômio 7:15. Pedimos ao Senhor que nos cure porque estamos sofrendo, e Ele tem compaixão de nós para nos curar. Ver Mateus 14:14. No entanto, a principal razão pela qual Ele nos cura é que damos a Ele evidências de que é nosso direito legal. Oitavo, defenda o caso. Em seguida, defenda seu caso. Vamos examinar mais de perto o que significa implorar. Defender sua causa não significa implorar, reclamar e se emocionar. Deus não está impressionado com nada disso. Quando você grita e berra, tudo que você consegue é cansado. Você não obtém respostas. Novamente, a oração é uma arte legal. É algo que você faz porque merece por direito o que está pedindo com base nas promessas de Deus. Em Lucas 18, Jesus disse a seus discípulos com efeito: deixe-me ensinar-lhes não apenas como orar, mas também como obter respostas. Veja o versículo 1. Ele revelou como ir até o fim em oração até vermos Deus. Jesus começou dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Verso 2. Este é Deus ensinando sobre a oração, e ele nos diz: para ilustrar, pense em alguém que nem se importa com Deus e não tem consideração pela sua situação. Imagine ter que pedir algo a esse tipo de pessoa. Ele usou o pior exemplo de fonte. Acho que ele queria ilustrar o fato de que a oração não tem nada a ver com Deus gostar de você ou não gostar de você. Dizemos: Senhor, se me ama, abençoe-me. Deus responde: eu te abençoo por causa de duas coisas. Primeiro, você se qualifica por meio da fé nas minhas promessas e de uma vida justa. E segundo, sou santo, portanto, guardo minha palavra. Jesus então continuou: e havia uma viúva naquela cidade que sempre se dirigia a ele com um apelo: faze-me justiça contra o meu adversário. Verso 3. A razão pela qual ele usou o exemplo de uma viúva é que, nos dias de Jesus, uma viúva era alguém que realmente atingiu o fundo do poço na vida. Na cultura israelita, se um homem casado morria, seu irmão tinha que se casar com a viúva do homem, cuidar dela e proteger o nome do irmão, para que ela não precisasse sair na rua implorar, e trazer desgraça para o nome da família. Se o segundo irmão morresse, o terceiro teria que se casar com ela, e assim por diante. Assim, quando uma mulher ficava viúva, é porque não havia mais irmãos. Não havia mais parentes para cuidar dela e ajudá-la. Portanto, quando Deus nos ensinou sobre a oração, Ele usou o pior cenário para descrever não apenas aquele que deve responder à oração, mas também aquele que está orando. Deixe-me dizer porque a viúva é importante para esta ilustração. Deus quer que você ore com uma atitude que diga: você é o único que pode me ajudar. Frequentemente, oramos pela ajuda de Deus, mas temos um plano reserva, por precaução. Deus diz: você pode orar o quanto quiser. Não vou responder até que você não tenha outro lugar para se virar. Então você saberá que sou seu provedor. Deus não quer ser usado como pneu sobressalente. Dizemos: se não conseguir ajuda de mais ninguém, vou pedir a Deus. Deus diz: espere um minuto. Eu não sou uma opção. Esta mulher não tinha opção, nenhuma alternativa. Às vezes nos encontramos em situações semelhantes. Senhor, se não me ajudares, vou perder esta casa. Precisamos depender completamente dele. Jesus continuou dizendo: por algum tempo, o juiz recusou. Verso 4. Qual mais? Não diz. Quando oramos, às vezes a resposta não vem imediatamente, mas isso não significa que não esteja a caminho. As pessoas podem perguntar a você: por quanto tempo você vai acreditar que isso vai acontecer? Por algum tempo. Qual mais? Por algum tempo. Quanto tempo é isso? Eu não sei. Vou esperar até ver, porque os puros de coração verão a Deus. Sem santidade e sem obstinação, ninguém verá a salvação de Deus. Jesus concluiu sua história com: finalmente, o juiz disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus nem me importe com os homens, ainda porque esta viúva continua me incomodando, vou fazer com que ela receba a justiça, para que ela ganhe eventualmente, não me canse com sua chegada. Versos 4 e 5. O juiz disse: vou providenciar para que ela tenha uma chance. Não, ele usou uma palavra legal.
Vou providenciar para que ela receba a justiça, o que é dela por direito. Deus não pode mentir. Portanto, o que ele prometeu tem que acontecer. É a integridade de seu nome e sua palavra que nos chama a ser persistentes na oração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para mudar de opinião. Ele fala e depois não age. Ele promete e não cumpre. Números 23:19. Jesus então explicou a parábola. Ouça o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam por ele dia e noite? Ele vai continuar expulsando eles? Eu lhe digo, ele fará com que eles recebam justiça. E rapidamente versos 6 a 8. Jesus estava dizendo, se um homem que não reconhece a Deus ou a sua justiça tem que cuidar para que uma mulher de quem não gosta receba o que merece, quanto mais Deus, que te ama, providenciará para que você obter justiça, e rapidamente. Ou seja, Deus não vai demorar tanto quanto aquele juiz que não gostava das pessoas. Ele fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que receberam suas promessas como herança espiritual. Jesus acrescentou, porém, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Verso 8. Fé é acreditar nas promessas. As pessoas oram, mas não querem acreditar até que venha a resposta. Essa parábola nos diz que, quando cremos na palavra de Deus e repetimos suas promessas a Ele, Deus diz, vou te responder, não porque eu gosto de você, mas porque sou santo. Portanto, defenda seu caso com base na palavra de Deus e integridade. 9. Acredite. Isso é difícil para muitos de nós. Acredite. Como na parábola do juiz injusto que acabamos de ver, Deus diz que após implorarmos, devemos acreditar. Pedir por si só não faz com que você receba. Leia atentamente as palavras de Cristo nesta passagem de Marcos 11. Este é outro mini-seminário sobre oração. Tenha fé em Deus, respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade, se alguém disser a esta montanha, vai, lança-te ao mar, e não duvida no teu coração, mas acredita que o que ele diz vai acontecer, será feito por ele. Portanto, eu digo a você, tudo o que você pedir em oração, creia. Versos 22 a 24. Qual é a próxima frase? Que você recebeu. Quando você pedir, acredite ali mesmo que você já o recebeu. É possível pedir algo em oração e não acreditar. Nós fazemos isso o tempo todo. Normalmente desistimos muito cedo. No livro de Daniel, lemos que Daniel orou e que, no mesmo dia em que orou, a resposta estava a caminho. No entanto, Daniel não sabia disso. Ver Daniel 10 a 14, 9 e 23. O que Daniel fez? Ele continuou orando. Depois de 21 dias, um anjo apareceu com a resposta. A questão é que Daniel não disse, bem, já se passaram 10 dias. Essa coisa não funciona. Vou voltar a fazer o que estava fazendo. Não. Daniel acreditava que se Deus dissesse algo, era para acontecer. Ele não iria parar de orar até que isso se manifestasse. Ele iria perseverar até que visse com seus próprios olhos. Você acredita que o que você orou ontem à noite vai acontecer? Eu quero que você confesse uma coisa. Diga, Senhor, eu creio. Você pode não ser um crente o tempo todo. Talvez você tenha tendência a duvidar. Quando você começar a duvidar, porém, seja honesto, como o pai do menino endemoniado, e diga, Senhor, eu creio. Ajude minha incredulidade. Marcos 9, 24. Essa é uma boa oração. Não podemos deixar a dúvida entrar em nossas orações. Isso irá causar um curto-circuito neles. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente a todos sem culpar, e ser-lhe-á dada. Mas quando pede, deve acreditar e não duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar, soprada e agitada pelo vento. Esse homem não deve pensar que receberá nada do Senhor. Tiago 1, 5 a 7. Em vez disso, quando você acreditar que recebeu o que pediu, será seu. 10º, agradeça. Depois de crer, ofereça ações de graças novamente. Vamos comparar as duas ações de graças. Há uma progressão na oração. O primeiro agradecimento expressa seu apreço pelo perdão e misericórdia de Deus. O segundo agradecimento é a forma mais elevada de fé. Você agradece a Deus pelo que ainda não vê, porque acredita que já está feito. Isso requer fé. Se você realmente acredita que quando orou, recebeu o que pediu, então começará a agradecê-lo. Não devemos esperar até que vejamos a manifestação de nossas respostas antes de expressar nossa gratidão. Na verdade, você não mostra a Deus que realmente acredita até agradecê-lo. Fazemos isso para os humanos, mas não para Deus. Por exemplo, suponha que você vá ao banco e converse com o gerente sobre a obtenção de um empréstimo. O banqueiro aprova o empréstimo e diz, considere feito. O dinheiro será depositado em sua conta. Você não vê o dinheiro. Você não sabe se ele fez isso ou não. No entanto, o que você diria? Muito obrigado. Então você vai e faz seus negócios com base na palavra do banqueiro. Deus diz, faça o mesmo por mim. Agradeça-me antes mesmo de ser registrado em seu extrato de conta. Por quê? Se acreditarmos em Deus, a resposta virá. Muitas vezes, bloqueamos as respostas às nossas orações. A resposta estava chegando, mas nos afastamos, dizendo, não estou mais perdendo meu tempo acreditando nisso. O que acontece depois? Esse homem não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1,7. Não bloqueie suas orações.
Comece agradecendo e agradeça a Deus até que a resposta se manifeste. Se alguém perguntar a você amanhã, como você está? Apenas diga, estou agradecendo a Ele pelo que recebi. Se for perguntado, como você está se sentindo? Diga, estou me sentindo muito bem. Por quê? Estou agradecendo a Deus pelo que vai se manifestar. Quando você responde assim, você começa a atrair anjos. A Bíblia diz, não são todos os espíritos ministradores dos anjos enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Hebreus 1,14. Você pode encerrar todos os seus momentos de oração com ações de graças, porque o que você pediu já foi recebido. Só não foi revelado ainda para outras pessoas verem. 11º, viva na expectativa. Continue em espírito de ação de graças, vivendo na expectativa da resposta à sua oração. Não se esqueça do que você orou. Minha vida mudou à medida que apliquei pessoalmente esse princípio. Cada vez mais, à medida que ando com o Senhor, Ele me ensina verdades fundamentais que fazem uma diferença significativa em minha vida. Se você acredita que será abençoado financeiramente, se espera que Deus o abençoe, então sugiro que faça algo semelhante ao que eu fiz. Vários anos atrás, eu disse ao meu banqueiro, quero abrir uma nova conta. Ele disse, para quê? Eu disse, por algo que espero. Tenho várias contas diferentes naquele banco, mas disse, esta é diferente. Este é o meu relato de bênção. Estou esperando que Deus me abençoe, e vou provar a Ele que espero isso dando a Ele um lugar para colocá-lo. Se eu colocar na minha conta corrente, posso não ficar com ele. Se eu colocá-lo na conta do empréstimo, ele pode se perder. Vou dar a Deus um alvo, onde ele pode direcionar as bênçãos. Depois que abri essa conta, ganhei mais dinheiro na vida do que nunca. Muitas vezes as pessoas vêm até mim e dizem, pastor, estou orando por um emprego. Eu digo, quantas inscrições você preencheu? Bem, estou esperando que o Senhor me conduza a algo. Claro, precisamos seguir a liderança de Deus, mas muitas vezes somos preguiçosos e não acreditamos. Precisamos bater. Se você acredita que Deus vai lhe dar um emprego, preencha todos os formulários que puder, porque Deus vai trazer um deles para você. Se o empregador não sabe que você está lá, como ele pode chamá-lo para uma entrevista? Viva na expectativa. Se você pedir a Deus um carro para que você possa ir à igreja para adorá-lo, e acreditar que Deus o ouviu, vá às compras. Não volte para a igreja dizendo, bem, o Senhor providenciará isso. Vá para o estacionamento e olhe ao redor. Por quê? Você espera que Deus faça algo. Talvez você esteja orando por um cônjuge. Procure o seu melhor. Essa pessoa pode aparecer hoje. Se você não espera, isso significa que você não acredita. Faça os preparativos para a sua resposta. Talvez você esteja orando por móveis novos. Acredite em Deus, então abra espaço para isso em sua casa. Você precisa de Deus para te abençoar com algumas roupas novas este ano? Comece a dar suas roupas velhas. Se alguém perguntar, o que você está fazendo? Diga, estou abrindo espaço para minha resposta. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer incomensuravelmente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. 12º, pratique a crença ativa. O último passo é praticar a crença ativa, o que mostra que você está vivendo na expectativa. É o que Jesus quis dizer com o buscar e bater. Em Lucas 11:1, quando os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus passou a ensinar-lhes uma oração modelo. O 9º versículo faz parte de seu discurso sobre a oração. Portanto, eu vos digo, pedi e ser-vos-á dado. Procura e acharás. Bata e a porta será aberta para você. Jesus está nos dizendo, não pare depois de orar. Levante-se e vá procurar o que você pediu. Você o encontrará se procurar. Pode ser atrás de algumas portas fechadas. Se for esse o caso, então bata. Se você acredita que é seu, ou deveria ser seu, ou se é seu por direito, nenhuma porta ou barreira pode impedir o que Deus tem para você. Quando o diabo tentar se conter, continue persistindo até que a porta desabar. De acordo com a palavra de Deus, se você bater, acontecerá. Este é o significado da oração ativa. Novamente, se você está acreditando em Deus para uma nova casa, então procure. Dirija pelos bairros que têm o tipo de casa que você deseja. Use sua fé na proporção de sua confissão. Diga, Deus, eu acredito em você por isso. Então vá em busca. Ligue para os corretores de imóveis e pergunte, o que você tem no mercado? Peça às pessoas que moram na área de que você gosta que informem sobre qualquer um de seus vizinhos que possa estar colocando suas casas à venda. Às vezes, a resposta pode vir na forma de bens que foram recuperados de seus antigos proprietários. Deixe-me explicar o que o Senhor compartilhou comigo sobre coisas retomadas. Quando os israelitas chegaram à terra prometida, eles precisavam de um lar. Os cananeus já estavam morando lá. Por que Deus os expulsou e moveu Israel? É porque os cananeus eram as pessoas mais diabólicas, pagãs e más da Bíblia. Milhares de bebês morriam todos os anos pelas mãos dos sacerdotes cananeus. Quando um cananeu queria boa sorte, ele levava seu filho ao sacerdote para ser sacrificado. O sangue da criança cairia por terra, e assim a terra fora corrompida pelas práticas dos cananeus. Eles perderam a terra porque abusaram dela. Este princípio básico é válido hoje.
Tem gente que não tem vivido direito, e assim sua propriedade foi tirada. Deus vai dar suas propriedades aos justos. No entanto, tome nota. Esta propriedade precisa ser usada para abençoar não apenas a nós mesmos, mas também a outros, porque nós também podemos ser removidos. Lembra o que aconteceu quando os israelitas começaram a corromper a terra com suas abominações? Deus disse com efeito: vou espalhar você para fora da terra. Mesmo assim ele também disse: se você me obedecer, eu o trarei de volta. Ver Neemias 1:8 e 9. Portanto, pratique a fé ativa e continue a viver diante de Deus em santidade e verdade. Deus o abençoará quando você pedir, buscar e bater. Cresça em graça e conhecimento. Ao aprender a orar de acordo com os princípios bíblicos, você se tornará um crente poderoso e eficaz. Use esses 12 passos de ação como um guia para a oração e certifique-se de que tudo em sua vida está em ordem de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. Estou entusiasmado com o que Deus fará em sua vida à medida que você aplica esses princípios e cresce na graça e no conhecimento de Deus e de seus caminhos. Vamos orar juntos. Pai do céu, obrigado por nos dar princípios para a oração em sua palavra. O Salmo 119:15 diz: medito nos teus preceitos e considero os teus caminhos. Não permita que nos afastemos de suas verdades e as esqueçamos. Ajude-nos a estudar esses princípios e a considerar cuidadosamente seus caminhos revelados em sua palavra. Em seguida, incentive-nos a dar um passo de fé para colocar esses princípios em prática em nossa vida. Ao fazermos isso, agradecemos por responder às nossas orações e fazer, incomensuravelmente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Oramos isso em nome de Jesus, o mediador da nova aliança. Amém. Colocando a oração em prática. Pergunte a si mesmo: reservo um tempo para me aquietar diante do Senhor antes de orar, ou geralmente oro apressadamente, apenas para cumprir mais uma tarefa em meu dia? Eu oro esporadicamente e ao acaso, ou oro propositalmente de acordo com a palavra de Deus? Existe algum pecado em minha vida que estou tentando justificar? Passos da ação. Nesta semana, comece gradualmente a incorporar os 12 passos de ação em suas orações. Se você tem justificado o mal em sua vida, concorde com Deus que é pecado e se arrependa verdadeiramente, abandonando-o e pedindo a Deus que o purifique de toda a injustiça. Ver 1 João 1:9. Pegue uma coisa pela qual está orando, comece a viver na expectativa dela e pratique a fé ativa. Antecipe que o que você ora de acordo com a palavra de Deus acontecerá e tome as providências para a resposta. Princípios. Os 12 passos de ação para a oração são: primeiro, fique em silêncio. Fique quieto e controle-se. Se seu espírito, corpo, mente e emoções estiverem separados, você não será capaz de orar à vontade de Deus com unicidade de propósito. O silêncio ajuda a trazê-lo para a unidade com Deus. Segundo, dê adoração. Adore a Deus por quem Ele é, Rei de toda a terra, seu Criador, seu Salvador, seu tudo em todos. Terceiro, faça confissão. Concorde com Deus sobre o que Ele diz a você e sobre você. Não pense em pecados passados, mas obedeça a Deus imediatamente quando Ele mostrar que você está errado. Quarto, agradeça. Ofereça sacrifícios de louvor a Deus com o coração livre por tudo que Ele fez por você. Quinto, faça súplicas. À medida que Deus lhe mostra o que Ele deseja, concorde de todo o coração com Ele em oração para cumprir sua vontade. Sexto, especifique petições e pedidos. Quando você pedir a Deus que faça algo por você, traga evidências relevantes para o caso, na forma da vontade e da palavra de Deus, por meio de comunicação intencional específica. Sétimo, assegure as promessas. Ao fazer uma petição ao Senhor, leve as promessas de Deus diante dele, aplicando-as ao pedido específico que está fazendo. Então segure as promessas de Deus. Oitavo, defenda o caso. Não implore nem reclame diante de Deus, mas ore com inteligência porque você tem o direito de merecer a resposta com base nas promessas de Deus. Nono, acreditar. Acredite bem na hora em que está pedindo que tenha a resposta ao seu pedido, e você vai recebê-la. Décimo, agradeça. Agradeça a Deus pelo que você ainda não vê porque acredita que já está feito. 11º, viva na expectativa. Antecipe as respostas às suas orações, preparando o caminho para elas. 12º, pratique a crença ativa. Não pare depois de orar. Levante-se e procure o que você pediu. Se você procurar e bater, acontecerá. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.